Olá, sejam bem-vindos à programação da TV Alemes. No programa Sala de Imprensa, vamos falar sobre o mês de consciência negra. E aqui comigo, sobre o tema, eu converso com a Silvia Constantino, que é jornalista e também advogada, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB, seccional Mato Grosso do Sul, e conosco também o deputado estadual Amarildo Cruz. Sejam bem-vindos. E para abrir esse debate, esse bate-papo, na verdade, estamos no mês de campanha da consciência negra. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional, que celebra justamente a morte do Zumbi dos Palmares, né, que é o símbolo da resistência na conquista da liberdade. O que traz para os dias atuais? Quem? Silvia? Vamos começar pelas mulheres. Eu quero ouvir dos dois. Né? Sim. Bom, é um mês em que nós falamos que é um mês de reflexão. E muito mais do que um mês de reflexão, é um mês também de pensar em políticas públicas, em formas de enfrentamento a esse racismo. Porque os atos racistas, eles são diários, então as suas formas de enfrentamento também precisam ser diárias. E quando a gente chega no mês de novembro, é importante que a gente massifique, mas não só no mês de novembro. Eu acho que isso também vem mudando, né, deputada? A gente vem sentindo que há uma força-tarefa para que essa história tenha uma outra roupagem. Então, essas formas de enfrentamento, hoje nós temos vários dispositivos legais em relação a isso, e depois nós vamos falar, né, no decorrer da entrevista, é uma forma de trazer esse enfrentamento com mais ênfase, sabe? Então, o mês de novembro, ele tem essa função. Mas muito mais do que novembro, o dia a dia. O dia a dia. Né? E a gente vê isso... O valor diário, exatamente, né, de atitudes. Todos os dias nós vemos na imprensa denúncias de racismo. Isso é bom, por quê? Porque as pessoas deixaram de ter medo de denunciar. E isso é importante, né? Porque o que acontece? Há uma fragilidade, porque o racismo ele é tão violento que você se silencia naquele ato. Você não tem, por mais que muitas vezes você tenha um letramento racial em relação a isso, mas ele tem o poder de paralisar você, né? Então, a partir do momento em que você enfrenta, em que você vai atrás dos seus direitos, a gente começa a entender que há um caminho de transformação para o enfrentamento ao racismo. Deputado, e qual é a reflexão desse mês também para o senhor? Primeiro, eu acho importante registrar que a criação, no final da década de 80, início da década de 90, o movimento negro brasileiro, se organizando, lutou muito para instituir essa data, porque sabia que essa data traz um simbolismo muito grande, não só no dia, mas em toda a reflexão que se faz na semana, no mês de novembro, e que isso perpetua durante todo o ano. Você já imaginou se nós não tivéssemos o 20 de novembro, até hoje? Muita coisa, principalmente no campo legislativo, nas ações, não teria acontecido. Isso é fruto de um movimento organizado e lá atrás já se percebia que era um instrumento muito importante que deveria ser lançado mão dele para que pudesse surtir efeito na sociedade e ações demandadas por esse movimento. E aconteceu. Por exemplo, as políticas de ações afirmativas que foram implementadas no Brasil foram a partir da organização desse movimento que começa com a instituição do 20 de novembro. E essas políticas, elas trouxeram transformações do ponto de vista concreto. Por exemplo, a política de cotas para acesso em universidades ou para acesso no funcionalismo público, ela vem como consequência dessa organização, dessa reflexão, dessa luta, e ela transformou concretamente para melhor a vida de muita gente. Ou seja, ampara as leis. Com certeza. E ela mudou a vida das pessoas. E mais de tudo, que eu acho que o mais importante de tudo, ela trouxe para o centro da discussão a questão do racismo. Ou seja, é uma data pontual, mas que tem... Eu estou falando aqui do tamanho da importância dessa data. Você não resolve um problema tão nefasto como é o racismo, porque o racismo é podre, é nefasto. É uma coisa assim absurda. Causa dor, né? Dor, tudo, consequências, trauma, enfim. Mas você não resolve um problema como esse se você não discutir o problema. Para você resolver um problema, você tem que discuti-lo e discutir com a sociedade. Nós temos indicadores que mostram, por exemplo, as contradições da sociedade brasileira.
fruto de toda a cultura nossa, um país que escravizou os negros por mais de 300 anos. Você imagina os traumas que ficaram e que até hoje permanecem, né, no nosso país, e que precisam ser enfrentados e que levam às contradições do nosso povo. Uma delas que é muito interessante, que tem várias pesquisas que mostram isso, é quando se pergunta no Brasil, qualquer pesquisa de opinião, primeiro se pergunta se as pessoas acham que existe racismo no Brasil. E a grande maioria diz que acha, porque vê isso acontecendo todos os dias, né? Mas, ao mesmo tempo, se pergunta para as pessoas se elas são racistas, elas dizem, a grande maioria, que não. Não assumem. Não assumem. É velado. Então, quer dizer, se existe o racismo, mas se as pessoas não são racistas, quem pratica o racismo? Na verdade, o racismo existe e são essas pessoas que praticam o racismo. Então, essa questão da instituição do 20 de novembro, a semana, o mês de novembro como um mês de reflexão e o ano inteiro que tem que ser feita essa reflexão diariamente, é importante para que as pessoas possam enxergar isso, inclusive. É levar para o ano todo, justamente porque a gente está falando de um detalhe, que é a cor da pele. Sim. Isso envolve a identidade da pessoa, caráter, personalidade, ou seja, é o diferencial de cada um, né? E até quando a cor da pele vai incomodar o outro, né? É o nosso semelhante. Pois é. E aí eu queria trazer para vocês, o racismo está em todos os setores. Sim. Né? Sim. E a pessoa negra nos espaços, às vezes, acaba sendo vigiada. E a gente vê isso em mercado, no campo de futebol. Todo local. Todo local. O racismo é estrutural. É estrutural. Estrutural, exatamente. estruturante, institucional. Né? Quando você fala dessa questão do negro ser vigiado, e é isso mesmo. Nesse momento em que nós estamos vivendo todo esse processo de evolução, e eu sou muito otimista nesse sentido, porque hoje você ouve... Evolução, e vê... inclusive, na atitude humana, né? Sim, mas eu acho que... Mudar a atitude, mas isso é muito fruto, como o deputado falou. Primeiro, do movimento negro, lá atrás, o movimento negro unificado. Hoje, a luta ainda continua, mas o que é importante? Novas gerações vieram. E vieram porque lá atrás nós tivemos pessoas que também fizeram esse enfrentamento. Então, assim, autores negros, hoje a gente vê e lê esses autores. Eles sempre existiram, sempre. Né? A verdade é que nunca foi dado a eles a oportunidade de se colocar. E hoje não. Eu sempre digo... A oportunidade de estudar, né? De ter uma formação. Também. Eu sempre digo que, assim, por mais que nós tenhamos uma qualificação, que você tenha títulos, doutorado, mestrado, se você não tem a oportunidade, se as pessoas não te dão a oportunidade, não tem como você sair daquele lugar. Né? Mas como é que faz para sair desse lugar? Tem que fazer esse enfrentamento, tem que discutir essas ações, tem que buscar soluções para que nós possamos nos colocar dentro desse sistema que ainda é segregador, que ainda é silenciador. Porque sim, nós temos capacidade de intelectual de estar na Assembleia, de estar no Judiciário. Né? Eu quero entrar num fórum, por exemplo, e não ser confundida como uma ré, e sim como advogada da parte. Eu não quero entrar no fórum e pedirem a minha carteira de advogada porque eu sou preta, enquanto já passaram 10 pessoas brancas na minha frente. Né? Isso é o racismo estrutural. As instituições... e a gente aquele sabe olhar que julga, né? Sim, assim, olhar, você está trazendo exatamente isso. Se você vai ao fórum, já tem esse olhar julgador e que é o racismo, né? Que é verbal, é comportamento... É estrutural, isso exatamente. Que você está trazendo exatamente. E geralmente, quando você frequenta esses lugares, não só o fórum, mas um restaurante, por exemplo, quem serve? Lógico que você entra para ser atendido. Quem serve? A minha família, nós somos pretos, meu marido, os meus filhos, e quando nós vamos num lugar com uma situação que tem uma classe social mais elevada, as pessoas param para nos olhar. Mas não é um olhar de admiração, é um olhar assim, o que vocês estão fazendo aqui? De aprovação, reprovação, né? Exatamente. É mais reprovação, infelizmente. Mais reprovação do que aprovação. E como que é ser mulher negra? Você tem 2 universidades, 2 faculdades, tem mestrado. Bom, o mestrado vou chegar lá. Especialização. O mestrado a gente está no caminho. Ser mulher preta, eu sempre digo, né? Assim, é uma tríade de discriminações. Né? Primeiro, a raça, porque nós somos negras. Gênero, porque eu sou mulher. E tem uma questão da vulnerabilidade social. E isso está atrelado, né? Nós chamamos isso de interseccionalidade.
E a mulher preta, ela encontra-se na base da pirâmide, não é porque ela não tem uma capacidade intelectual de estar no topo, e sim por uma questão estrutural. E isso vem desde o período escravocrata, né? Foi inclusive tema da minha tese, que é a hipersexualização do corpo da mulher negra. Que isso vem desde esse período, quando as mulheres negras eram anunciadas nos jornais, tinham que ser espigadinhas, peito duro, cintura pequena, né? Boca grande. Então a gente percebe que esse resquício da escravidão, ele reflete ainda nos dias atuais. É por isso que ainda nós temos o racismo, né? E quando você traz isso para a questão de gênero, é ainda mais assustador. Porque a mulher negra, o que chega primeiro não é a capacidade dela, e sim as suas curvas. A mulata sensual, né? Então é muito mais do que uma mulata sensual. Mas como a gente faz para ressignificar isso? É um desafio. É um desafio. E o que tem que fazer? Tem que buscar conhecimento, principalmente. Eu acho se fortalecer como mulher negra. Exatamente, porque você tem que provar a sua capacidade. Eu preciso chegar aqui e dizer assim, eu tenho isso, eu faço isso, porque eu tenho um embasamento científico, né? Porque senão as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, como ela é bonita. E pronto. Isso, é pronto. E tem muito mais Mas que isso, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que você tem que abrir a embalagem. Né? Você não tem só que ler o rótulo, você tem que abrir e dar oportunidade para as pessoas mostrarem a sua capacidade. E eu acho que a mulher negra, ela tem esse desafio. E quando a gente traz esse recorte de gênero, e eu falei dessa questão da base da pirâmide, a gente entra na questão de índices de feminicídio. De cada 3 mulheres mortas, sim, a maioria. 2 são negras. Morte obstétrica, 62% das mulheres que morrem no parto são negras. Porque entende-se que as mulheres negras são mais fortes e não precisam de anestesia. Ô Silvia, racismo estrutural para crime, né? A gente tem já 3 décadas, né, que o crime de racismo desde a Constituição de 88. Exatamente, né? E aí não ficar em silêncio, né? A gente tem aí nas redes sociais o que aconteceu com o seu Jorge, com o Ed, né? Lá em São Paulo é isso, né? E elementos, né? Isso é importante ter elementos. Com o seu Zezinho da rua que acontece todo dia que a gente não conhece e não chega até nós. Exatamente, exatamente. Então assim, aquela pessoa ali no anonimato, mas precisa ser vista e precisa levar essa informação e registrar o boletim de ocorrência. Como que é no judiciário, já que você é presidente da comissão? Antes de entrar especificamente nessa questão legal, isso que você falou da representatividade, quero pegar um gancho, porque nos reconhecer no outro faz com que você tenha expectativa de ser alguém um dia, né? Então, eu olhar na televisão e ver uma Maju é um sonho que eu também posso ter, né? Ver o deputado hoje na Assembleia é uma possibilidade que eu também posso galgar um dia ser uma deputada. Então, nós precisamos que nesses espaços de poder tenham pessoas pretas. Esses lugares sejam ocupados. Sim, nós precisamos nos reconhecer. Pertence também, exatamente. Né? Essa questão do cabelo, antes não tinha cosmético para os cabelos, antes não tinha cosmético para a pele negra. Hoje nós já temos. Então, assim, é possível você se reconhecer diante de um Estado, de uma sociedade que impõe um padrão de beleza. Qual é o padrão de beleza? Uma mulher branca, de olhos claros e alta. Esse é o padrão. Esse é o padrão de mulher para casar, por exemplo. Né? E Freire já dizia isso lá atrás. Né? A mulher preta serve apenas para fornicar. E não é assim que funciona. Né? A gente sabe que hoje, as estruturas necessitam de uma mudança. E a mudança vem por meio da educação, você falou isso. O meu filho não vai nascer racista. O meu filho não vai nascer homofóbico. Isso vai depender do como eu vou moldá-lo. É esse o trabalho que eu faço com ele. É isso. É respeitar. É falar assim, você vai lavar a louça, porque eu já trabalhei o dia inteiro, então você precisa me ajudar. Isso, faço em casa. Eu acho que é isso, né? A transformação vem pela educação e nós que somos pais temos esse papel. E o Estado também tem esse papel. O Estado precisa tomar para si essa responsabilidade. Né, que é o papel do deputado. Ele está numa casa de leis e tem que ter a representatividade, inclusive
transformar isso em leis, né, deputado? Sim, que sim. é a sua Nós função. temos eu uma acho- lei, também. por Eu acho exemplo, né, que tem que trazer a questão da história. Sim. Da A Lei história. 10.639, que até hoje não foi regulamentada Exatamente. no nosso país e no nosso estado. Não tem é uma lei da década de efetividade, né? 90. Na prática não tem efetividade, porque existe um boicote também, consequência do racismo estrutural. Eu estou numa luta que a Silvia faz parte, nós estamos numa luta, na verdade, várias pessoas do movimento negro, por exemplo, para implantar no Mato Grosso do Sul a primeira delegacia de combate a crimes raciais. Tem gente que trata isso com desdém, que acha que isso não é tão importante. Inclusive a entendeu? dificuldade de Que é uma chegar a coisa que registrar uma o coisa boletim que de já tem na maioria ocorrência. dos estados. Você tem que ter uma delegacia especializada até para que se faça uma reflexão entre as autoridades policiais da importância de acolher um reclame de quem sofreu racismo. Porque, às vezes, por isso Porque que a não é maioria dos registrado, delegados, né? às vezes, não só dos delegados, os agentes, aqueles que trabalham, até por uma falta de discussão mais aprofundada sobre a questão, tratam isso como se eles fossem psicólogos. A pessoa chega lá para reclamar um crime de racismo, fala assim, não foi tão assim, a pessoa estava brincando, estava nervosa, releva isso, e não faz a ocorrência. E não é isso que a lei fala, o crime é inafiançável. Entendeu? Tem que ser Por isso penalizado que, em às vezes, a função pessoa disso. não registra o boletim de ocorrência, porque já tem essa Exatamente. receptividade não acolhedora. Exato, então aquilo que foi Não é criado acolhido. para ser um instrumento eficaz no combate, passa a ser uma coisa, sabe, que na prática não é aplicada da maneira como deveria ser aplicada e, consequentemente, não traz as consequências, os reflexos que deveria trazer. Exatamente, colocar Entendeu? em prática. Então né, você deputado? vê que uma luta é uma coisa hercúlea. Você todos os dias você tem que lutar. Não basta você criar instrumentos, mas você tem que lutar contra uma realidade de falta de compreensão e compromisso com relação a tudo isso. Mas os números são muito animadores com relação à ocupação de espaço, à inserção e aprofundamento da consciência, que essa que é a grande... isso que foi a grande busca quando se pensou lá atrás o movimento negro organizado, de poder criar o dia, criar o mês, fazer reflexões, discussões importantes. Trazer números importantes. Trouxe toda essa conscientização. Então, assim, vamos pontuar a questão da criminalidade, a tipificação. Tá. Bom, eu tenho experiência diária com essas questões, porque eu atuo também em crimes de racismo, né? Não na área criminal, mas sim na área civil. E o que acontece? Há uma dificuldade do sistema judiciário em aceitar a tipificação dos crimes. Penso que enquanto o sistema judiciário não entender que racismo sim é crime e que chamar o outro de macaco é uma injúria racial, e não um mero de sabor, nós não vamos conseguir fazer a mudança dentro do sistema judiciário. Né? Esses dias eu vi uma matéria dizendo assim, eu nunca vi ninguém preso por racismo, e é verdade. Sim. Né? Só é registrado, só está no papel. Às né? vezes a pessoa até é presa em flagrante, mas depois seguida, paga a fiança. E o crime é inafiançável. Exatamente. Porque o que acontece? O racismo, a injúria racial é mais branda do que o racismo. A injúria racial, ela é de 1 a 3 anos de reclusão, e o racismo não. O racismo ele é inafiançável e imprescritível. Sim. Só que o que acontece? Quando a pessoa sofre um tipo de racismo ou injúria racial, que muitas vezes Aí a nomenclatura na hora do registro... O sistema não consegue identificar a nomenclatura, diferença de um para o outro. O que eles fazem? Eles colocam o que é mais brando. Brando, entendi. Né? Exatamente. É o que é mais brando. Aquele ele estava brincando. Exatamente, é o mero de sabor. Não, ofereceu banana porque estava Falei nervoso. sem querer. Né? Então, mas o que acontece nesse sentido? A comissão atua nessa área, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, de injúria racial, em que a autoridade policial se negou a registrar o boletim de ocorrência como uma injúria qualificada, porque há diferença entre a injúria qualificada e a injúria normal, a injúria simples, né? A injúria qualificada, ela se trata de raça, de cor, de religião, que é enfim, a qualificação do crime. Exato, está previsto no Código Penal, artigo 140. Parágrafo 3º. Então, ele se negou a fazer essa tipificação. A comissão foi acionada, nós fomos até a delegacia e fizemos que ele lavrasse um outro boletim de ocorrência com a tipificação correta. Por quê?
Quando há o crime de injúria racial, de racismo, o Ministério Público precisa oferecer denúncia. Há um trâmite para abrir um inquérito policial. E se não houver essa tipificação correta, isso não acontece. Isso não acontece. Então, o problema, ele já começa na base. Né? Se as delegacias não estão preparadas, por isso é importante... Que é a questão da delegacia especializada. Exatamente, essa persistência, né, do deputado para que se construa, para que se abra uma delegacia específica. A acolhida já vai ser diferente. É igual o preparo, né? A delegacia para mulher. Sim. Caso Uma preparo e qualificação para atender esse tipo de ocorrência. Tem que ser um atendimento acolhedor. Porque é constrangedor você chegar para alguém e dizer assim, que te chamaram de preto fedido, que seu lugar é na senzala. Aí dói em mim, gente. Né? Não, mas o racismo, ele é isso, né? Ele é dor. Dói em mim. Quando de verdade. Eu não consigo. Você fala, eu não consigo. Eu não consigo repetir. Não é todo mundo, não. A grande maioria das pessoas ofendidas não sabe lidar com essa questão. Não. Né, de autoestima. As pessoas entram em depressão. Sério? Você já imaginou? Não é só dor. Você conviver com isso desde que você é criança, você leva para a vida inteira. Essa inferioridade. Inferioridade, fragilidade. Te fragiliza e te deixa inferior. Como que você vai à luta? Exatamente. Agora, esse enfrentamento, ele é determinante. Essa discussão sobre o problema é determinante. Dá ao negro, por exemplo, a oportunidade dele fazer reflexões importantes sobre a sua etnia, sobre a sua raça, sabe? Aspectos extremamente relevantes que vêm da história, por exemplo. Né? Tem uma discussão que ela existe desde que na história recente, principalmente, e é feita de uma forma muito ampla. Por exemplo, a questão do cristianismo. Né? É que as pessoas pouco param para pensar e discutir. A muita gente não interessa discutir essa questão. Né? Mas como que Jesus Cristo era branco, de olhos claros, sendo que ele nasceu numa região e viveu numa região que a maioria das pessoas são pardas, são negras, são morenos, no mínimo. No mínimo. Então, é negar, na verdade, aquilo que na essência ele era, a forma como ele era, por uma questão de racismo. Gente, eu queria conversar mais, mas a gente vai encerrando. Só para encerrar, uma coisa importante, que eu falo para todas as pessoas que têm compromisso na construção de um país menos injusto e na construção de que se preserve as diferenças, mas se respeite essas diferenças, e quando se tem essa consciência, se combate o racismo, se ajuda a combater o racismo e faz os movimentos para que a gente possa fortalecer essa nossa luta e fazer com que o povo negro, principalmente, possa sentir orgulho, exaltar suas qualidades. Gente, com todo respeito, mas um povo criativo, um povo alegre, um povo inteligente, um povo que é vocacionado para a arte, para os esportes, sabe? Para a cultura de uma maneira geral. Cara, é um privilégio você ser negro. A verdade é essa, que é um privilégio. Uma satisfação. Satisfação. Isso tem que despertar, né? As pessoas têm que entender e falar, puxa vida, que barato, que legal que eu sou assim. Sabe, porque tem toda... Eu acho, às vezes, que os racistas, no fundo, eles sabem disso. Eles veem essa diferença e muitas vezes praticam o racismo por uma autoafirmação deles mesmos, em função de que existe essa diferença, que eles sabem que no negro tem alguns componentes que são mais fortes, isso é da natureza humana. Agora, basta o negro fazer essa discussão de uma maneira mais aprofundada, adquirir uma consciência mais elevada e agir, porque a gente tem que ser protagonista da nossa história. Nós temos que ser ativos nessa discussão, porque quando nós fazemos isso, nós estamos incentivando e dando exemplo para as outras gerações, nós estamos inclusive ajudando e ensinando aqueles que nos acompanham a refletir isso, não só os negros, mas a todas as pessoas, para refletir sobre essa questão com mais profundidade, e é só dessa maneira que nós podemos melhorar no nosso país, tratar melhor esse problema que é o enfrentamento do racismo estrutural, que persiste em continuar no nosso país, mas que nós vamos enfraquecê-lo cada vez mais, porque o nosso sonho é de uma sociedade mais justa. Assim seja, e quero que você também faça a sua consideração final, um momento de reflexão. Que mensagem que você deixa, Silvia?
Bom, é preciso entender que nós vivemos hoje numa sociedade plural, com as suas diversidades, negros, a comunidade LGBTQIA+, que é um outro recorte que, se a gente trouxer aqui, principalmente a questão racial, é assustador e alarmante, né? Daria um outro programa. Então, assim, primeiro, no que tange as questões legais, não tenham medo de denunciar. Existem dispositivos legais à disposição para que vocês usem eles, para que vocês façam fazer o seu direito. Não tenham medo, não se silencie, porque se você se silenciar hoje, amanhã esse racista vai cometer o mesmo crime. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos entender que as pessoas que fazem esse tipo de atrocidades precisam pagar por elas. Né? Então, que esse mês... Responder por esse exatamente, ato. Que esse mês da consciência negra seja mais um mês de enfrentamento a esse racismo, como o deputado falou, estrutural, institucional, que seja mais um mês que nós possamos pensar em políticas públicas para que essa história possa mudar. Nós precisamos fazer essa transformação, mesmo que seja lenta, mas ela precisa acontecer e ela já está acontecendo, eu vejo isso. Eu vejo essa transformação e penso que, sim, exatamente, os números mostram e penso que as próximas gerações vão usufruir, sim, de um país mais justo. E é o que nós buscamos, né? Estar aqui hoje discutindo, refletindo, pensando em formas de enfrentamento já é um caminho. E eu acho que é isso. Obrigada. E a gente fica por aqui, o Sala de Imprensa está terminando. O tema desta edição foi Consciência Negra e eu agradeço a jornalista e advogada Silvia Constantino, que participou com a gente. Obrigada, Silvia. Obrigada, meu amor. E também a participação do deputado estadual Amarildo Cruz. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Obrigado a você. Em especial a você que nos acompanhou e pode conferir a programação da Alemes no canal 9 da NET no YouTube e também conferir as informações do Legislativo Estadual em al.ms.gov.br. E encerro assim: vidas negras importam.